O que é RPG? RPG é uma sigla em inglês que pode ser traduzida como jogo de interpretação de papéis ou jogo de interpretação de personagens. Nele, um grupo de amigos se reúne para construir uma história, como se fosse um teatro de improviso. Existe um diretor, chamado de narrador ou mestre, que vai explicando o desenrolar da trama, e existem os jogadores, que modificam a história à medida que interpretam seus personagens. Durante o jogo, os personagens vivem aventuras que lembram os grandes épicos de nossa literatura e cinema. Enfrentam monstros, salvam princesas, desafiam impérios galácticos. Ou não, pois também é possível interpretar vilões e anti-heróis. Existem RPG de todos os tipos, de fantasia medieval ao terror, de viagens espaciais a cenários históricos. E isso sem precisar desgrudar da cadeira e largar o refrigerante, pois tudo se passa na imaginação. Existem formas diferentes de jogar RPG, e também outros jogos que derivaram dele, mas, neste artigo trataremos unicamente do RPG de mesa, o mais tradicional, onde os jogadores apenas dizem o que seus personagens farão, interpretando-os por meio de diálogos. Como funciona? O mestre prepara uma história com algum desafio a ser superado, e os jogadores criam os personagens que se envolverão nesta trama. Essas histórias são geralmente chamadas de aventuras, e um conjunto de aventuras jogado com os mesmos personagens forma uma campanha. Todo jogo tem regras e no RPG geralmente elas vêm escritas em livros que contêm instruções e ideias para a criação de emocionantes campanhas, personagens e antagonistas. Muitos desses livros também descrevem os cenários onde as aventuras podem acontecer e o tipo de personagem que os jogadores podem ou não criar. Faz sentido jogar com um cowboy no Velho Oeste, mas não numa história do Rei Arthur. Cada jogador tem um formulário, a ficha de personagem, onde tudo que seu personagem sabe fazer está anotado. Geralmente essas habilidades estão associadas a um número, natação, 10, briga, 8, etc. E se jogam dados contra esses valores para saber se o personagem foi ou não bem-sucedido em sua ação. Vem daí o apelido de RPG, de mesa, já que é comum jogar ao redor desse apoio para os livros, os dados, etc. O jogo inteiro baseia-se nas escolhas feitas pelos personagens que, interpretados pelos jogadores, modificam a trama, afetando o mundo da narração. Então o mestre descreve as consequências das ações dos personagens, e isso gera novas situações para que eles escolham novas ações. Assim a história vai se construindo coletivamente. De onde veio o jogo? O RPG surgiu nos Estados Unidos em 1971, com a criação do The Fantasy Game, rebatizado em 1974 de Dungeons & Dragons, D&D, algo como Masmorras e Dragões. O D&D existe até hoje, e é um jogo de fantasia medieval fortemente influenciado pelos romances O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Seus criadores, George Gygax e Dave Annerson, eram ávidos jogadores de jogos de guerra, wargames, um passatempo bem comum nos Estados Unidos, que simulam batalhas usando miniaturas de veículos e exércitos. A ideia inicial que eles tiveram foi de jogar com personagens ao invés de tropas, e que cada jogador controlasse apenas um deles. Hoje o RPG de mesa possui muitos adeptos em todo o mundo, mas ainda é pouco conhecido do grande público. E o RPG no Brasil? No Brasil, ele chegou na década de 80, com estudantes universitários que conseguiam importar algum livro e fotocopiavam-no para os amigos, o que os tornou conhecidos como a geração Xerox. Em 1991 surgiram o primeiro nacional, Tagmar, de fantasia medieval, e o primeiro RPG traduzido para o português, o GUPS, que se propunha a possibilitar jogos em qualquer tipo de cenário. Na década de 90 surgiu aquele que se tornaria um favorito por aqui, Vampiro, a Máscara, um jogo de terror, com mais foco na interpretação e drama pessoal dos personagens. Por volta do ano 2000 o RPG brasileiro veio com tudo, consolidando-se com Tormenta, também de fantasia medieval, e 3D&T, baseado em quadrinhos japoneses e videogames, sendo sucesso até hoje. Nos últimos anos, graças à internet, ficou bem mais fácil ter acesso aos livros e encontrar pessoas para jogar. Existem diversos blogs e sites com artigos e ideias para RPG feitos por fãs, autores independentes, renomados, e até editoras que vendem versões digitais de seus livros. O Brasil tem sido um pioneiro bem sucedido nesse caminho. Tem alguma coisa a ver com aquele desenho? Sim. O famoso Caverna do Dragão foi criado pela mesma empresa que criou o D&D. No original,
O desenho também se chama Dungeons & Dragons e lá você encontra todos os elementos de uma típica aventura de RPG. Os heróis cavaleiro-mago, criaturas fantásticas, armas mágicas, feiticeiros malignos, dragões, é claro, e até o mestre do jogo, o mestre dos magos, que a cada episódio trazia novos desafios aos heróis. Então vamos jogar RPG?